Bom dia, que privilégio para todos nós, nesta manhã, estarmos aqui, para celebrarmos, mais uma vez, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, para celebrarmos os seus ensinamentos e, com isso, esse louvor, esta mensagem, que nós podemos e possamos, todos os dias, dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. E o que eu quero, nesta manhã, compartilhar com vocês é de um assunto que eu tenho a maior gratidão no meu coração de poder, e o privilégio também, obviamente, de poder compartilhar com vocês. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é completa para as nossas vidas. É nela que nós, que confiamos e acreditamos nesse Senhor, nesse Jesus que derramou o seu sangue tão precioso, entregou a sua própria vida para morrer pelos nossos pecados. Essa palavra desse nosso Deus, ela é completa. Mas tem um assunto dentro dela que eu sou até suspeito de falar, porque é o que mais toca o meu coração. E esse assunto, tratado pelo próprio Jesus Cristo e pelo próprio Deus Pai, é sobre o amor. Aliás, se a gente pegarmos todos os ensinamentos, não tem nada que a gente não consiga aplicar em nossas vidas, se não é pelo próprio amor de Deus. E para nós começarmos, então, a entender o que Deus quer falar aos nossos corações, eu tenho duas perguntas, para que a gente possa meditar nelas. E assim, tentarmos buscar esse entendimento profundo aos nossos corações. Para nós que conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, que estamos aqui com esse único propósito, para nós, de qual forma as pessoas que estão ao nosso redor, para nós, de qual forma as pessoas que nos cercam conseguem ver Cristo em nossas vidas. Da mesma forma, a segunda pergunta que eu quero compartilhar com vocês, pensem nisso, meditem nisso. Qual marca a minha vida tem representado fortemente como uma identidade de Cristo na vida das outras pessoas? Quero convidar vocês a baixarem suas cabeças. Vamos orar, porque o propósito de nós entendermos profundamente o que é sermos cristãos e como nós devemos mostrar essa identidade para as pessoas. É o que nós queremos e é o que eu quero poder compartilhar com vocês nesta manhã. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor. Esta manhã, Senhor, ela não pode, de jeito algum, ser simplesmente só mais uma manhã. Entregamos em Tuas mãos esta mensagem. Toque aos nossos corações. E mais do que isso, Senhor, que seja um aprendizado que a gente possa levar para as nossas vidas e compartilhar na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Em especial as pessoas, Senhor, que ainda não conhecem o Teu Evangelho. As pessoas, Senhor, que ainda são sedentas, precisando, buscando a um Deus e elas não têm achado, Pai. E nós podemos, ó Deus, estar ao lado dessas pessoas compartilhando do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler 2 versículos deste capítulo. São os versículos 34 e 35, que é Jesus falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, sobre um novo mandamento. E preste atenção, porque esses 2 versículos, eles querem dizer muitas coisas para as nossas vidas. E Jesus fala o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos. Esse capítulo todo do Evangelho de João relata muitos eventos. Contextualizando um pouquinho para vocês, é nesse capítulo que Jesus participa pela última vez da ceia com os seus discípulos. Hoje nós estamos aqui
E iremos participar também da ceia do Senhor. E aqui é onde Jesus se reúne com os seus discípulos e acontecem muitas coisas. Primeiramente, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Nós temos este profundo ensinamento, onde Jesus quer ensinar a humildade, quer ensinar a servidão aos seus discípulos. Esse é um dos grandes eventos que acontece no momento final, antes de Jesus ser condenado e ir para a cruz. Jesus, nesse mesmo capítulo, revela o seu traidor. Imaginem vocês, Jesus apontar para aquele que vai o trair. É nesse mesmo capítulo que, quando Jesus está falando aos seus discípulos, olha, eu estou indo, e para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. E Pedro, sempre Pedro, levanta a mão e diz, como, Senhor, que a gente não pode ir contigo? Eu dou a minha vida pelo Senhor. Ou seja, meu Senhor, onde o Senhor estiver, eu vou estar contigo. E nesse momento, é onde Jesus duramente fala para Pedro, Pedro, você, meu querido, antes que cante o galo, você me negará 3 vezes. E é nesse contexto todo que Jesus ensina um novo mandamento. Amem uns aos outros como eu os amei. E no versículo 35 é impactante também, porque ele diz, e é por esse amor que todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. É interessante nós anotarmos nesses 2 versículos que Jesus não disse para eles que o mundo reconheceria eles pelos milagres que eles fariam, pelos conhecimentos que eles teriam, ou até mesmo pelos ministérios nos quais eles exerceriam, ou já estariam exercendo, ou pelas músicas e louvor que cantavam, ou até mesmo pelo status de liderança que eles teriam. Mas Jesus destaca que seria pelo amor. O mais interessante que eu quero compartilhar para vocês é algo que é muito profundo nesse ensinamento. E é porque que no versículo 34 Jesus diz, prestem atenção, um novo mandamento dou a vocês. Como um novo mandamento? Esse mandamento, ele já existia. Ou seja, lá em Levítico, e nós podemos constatar o próprio Deus falando com Moisés e dizendo, passando para Moisés todos os seus mandamentos. Ele chega lá em Levítico 19, no capítulo 18, e Deus fala para Moisés, não procurem vinganças, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um o seu próximo como a si mesmo. E ele completa, eu sou o Senhor. Mas não só Deus Pai, o próprio Jesus Cristo, em Mateus 22, 37, quando os fariseus estão colocando ele à prova, e chegam para ele e dizem, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus repete o mesmo mandamento que Deus falou a Moisés. E ele diz, respondeu Jesus, amem o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. E ele diz, amem ao seu próximo, como a si mesmo. Então, por que, meus queridos, que Deus olha para seus discípulos? No último momento, antes de ele ser preso, condenado e crucificado, e ele diz, um novo mandamento vos dou. Porque nesse momento, Jesus muda o padrão. Quando nós olhamos para o mandamento anterior, antes, Deus e o próprio Jesus Cristo diz, amem ao seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, antes era eu. E agora, amem uns aos outros como eu os amei. Muda totalmente o padrão. Agora, o amor deixa de ter o eu como medida e passa a ter Jesus Cristo como medida. Mas por que Jesus muda o sentido do mandamento tão profundo, que na real, para todos nós, no contexto geral, parece não ter tanta significatividade, tanta mudança? Por quê? Porque quando eu olho para mim, eu tenho limitações. Ou seja,
nós nos limitamos aos nossos sentimentos. Um amor limitado de um coração que pode avaliar até mesmo o quanto eu tenho de capacidade para amar o próximo, para amar aquela pessoa. E isso pode variar de pessoa para pessoa. Ou seja, meus queridos, cada um de nós temos um coração e nós temos medidas diferentes. Eu posso amar qualquer pessoa com o meu coração, mas talvez um de vocês possa amar diferente. Existe um balanço neste amor, onde que nós não temos, às vezes, o sentimento e a condição de amar como Jesus nos amou. E Jesus, e é aí que está a grande diferença, Jesus não só nos ensina o que é o amor, mas enquanto ele esteve com a gente, com seus discípulos, ele viveu o próprio amor. E ele é o próprio amor. Essa é a diferença. Conseguimos entender por que um novo mandamento? Por que Deus tira o eu e ele coloca agora ele? Porque os parâmetros para que nós possamos amar o próximo muda totalmente. O padrão é outro. E por isso que eu me fiz a seguinte pergunta: quem de nós amaríamos Pedro, mesmo sabendo que ele o negaria? Refletimos nisso. Quem de nós amaríamos o próprio Judas, o seu traidor, que Jesus amou? Quem de nós amaria o condenado por estupro, o ladrão, o assassino? Jesus amou. Quem de nós amaria tanto um povo que o pregou em um madeiro e após disso ele diria, abrem aspas, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, fecham aspas. Quem de nós teríamos esta capacidade de amar tão intensamente o outro? Por isso que o padrão mudou. Por isso que Jesus Cristo chega aos seus discípulos e diz, um novo mandamento vos dou. Jesus é o próprio amor. E é por isso que o padrão não é mais eu, mas agora é Cristo. Jesus nos ama com um amor sacrificial, um amor paciente e um amor cheio de graça. Nós conseguimos, queridos, produzir este amor que Jesus produz e nos ama verdadeiramente, mas talvez todos nós podemos perguntar assim, tá bom, Fábio, mas então, como eu faço para amar como Jesus nos ama? Como eu faço, Fábio, para que eu possa, então, cumprir com esse mandamento de amarmos uns aos outros, assim como o padrão do amor de Jesus Cristo? Eu poderia dizer para vocês o seguinte, não é fácil. Afinal de contas, Jesus Cristo, além de viver o amor, ele é Deus. Sendo assim, ele é o próprio amor. Mas nós temos como? Nós precisamos conhecer quem é esse Jesus Cristo, na sua totalidade, na sua intimidade. E tendo intimidade com este Deus através da profundidade da palavra na qual ele nos ensina. Inclusive, no capítulo 13 do Evangelho de João, versículos 34 e 35. Para isso, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias e vamos ver como nós podemos nos achegar a esse Deus, a esse Jesus. Abrir no Evangelho de João. E ainda assim, Jesus continua nos ensinando na última ceia com seus discípulos, momentos antes de ser condenado e crucificado. O Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 5, nós vamos entender como nós podemos, de fato, amar como Jesus nos ama. E Jesus diz o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui para mim já diz tudo. Se eu estou em Jesus Cristo, ou seja, se eu tenho comunhão, estou dando fruto, nós, ou eu, ou todos nós, podemos fazer qualquer coisa. No versículo 6, ele continua dizendo, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Percebe-se a diferença de estar em Jesus e não estar em Jesus? No versículo 7 ele diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido.
E aqui, o que quiserem, creio eu que não é as coisas do mundo em que nós vivemos, mas sim, o amor incondicional, sacrificial que ele nos ensina. Ele nos dá. No versículo 8 ele diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, e assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. E tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Simples assim. Nós precisamos estar conectados com Jesus Cristo. Para nós cumprirmos totalmente o que Deus nos ensina e vivermos este amor, que ele está dizendo aqui no capítulo 13 de João, no versículo 34 e 35, nós precisamos estar conectados com Jesus. Não tem outra forma, meu querido. Vocês percebem como isso muda o padrão de quando eu amo o próximo, segundo a mim mesmo, e quando eu amo o próximo, segundo o amor de Jesus Cristo, muda totalmente o padrão. E se nós estivermos conectados a esse Jesus Cristo de forma intensa, íntima e profunda, o amor será a identidade das nossas vidas. Nós estaremos mostrando Jesus Cristo com as nossas vidas. E nisto todos nos conhecerão. Podemos defender a verdade da palavra. Ou seja, podemos defender a verdade da Bíblia com todo o conhecimento. Podemos estar envolvidos em todos os ministérios aqui no grupo. Mas se não houver amor, nosso testemunho perde a força. Outro parâmetro que eu quero compartilhar com vocês, e não precisam abrir as suas Bíblias, é o próprio apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, ele descreve os diferentes tipos de dons. E é Deus que efetua tudo em nós. Porém, percebam que é no capítulo 13 que o apóstolo Paulo fala que se não tiver amor, nada disso fará sentido. E ele deixou claro que sem amor, até os maiores dons espirituais não têm valor. Que todo o conhecimento não tem valor. Que toda a fé e toda a esperança sem amor é em vão. O amor cristão não é apenas um sentimento, mas é uma decisão diária das nossas vidas. E é por isso que Jesus Cristo mudou o padrão. Deixou de ser como a mim mesmo, para ser agora como Jesus nos ama. Ninguém consegue amar dessa maneira apenas pelas próprias forças. O único caminho é estar em Jesus Cristo. Desta forma, compreenderemos e conseguiremos. Presta atenção, nós não só aprenderemos, como também o praticaremos. Cumpriremos com este novo mandamento e seremos reconhecidos verdadeiramente como discípulos de Jesus Cristo. Amar não significa concordar com tudo, mas amar significa tratar as pessoas com o mesmo amor em que Cristo teve para conosco. Conseguimos compreender qual é a diferença do que Deus está nos ensinando a partir deste novo mandamento? E é por isso, meus queridos, que nós estamos hoje diante desse momento tão precioso para nossas vidas. Aliás, todos nós deveríamos ou devemos nos sentir privilegiados, honrados de participarmos da ceia do Senhor. Porque um dia, assim como foi uma promessa de Jesus Cristo, um dia nós estaremos, meus queridos, na presença de Jesus, no reino do nosso Senhor Deus, participando na presença dele da ceia do Senhor. E é por isso que, por fim, eu quero deixar para vocês aqui. E aqui estamos diante de um momento muito importante da nossa vida. Porém, eu quero deixar para vocês outras duas perguntas. Minha família, meus amigos, meus colegas, reconhecem Jesus pelo modo como eu os trato? Ou pelo modo como eu os amo? E é por isso que eu gostaria de pedir para que vocês refletissem muito nessas perguntas.
Existe alguém em que eu possa estar demonstrando amor neste momento? Existe alguém que a gente possa estar pensando agora, que eu possa estar pedindo perdão pelo algo que eu devo ter feito a ela? Ou até mesmo perdoando essa pessoa por ela ter, em algum momento, me chateado, me decepcionado? Jesus, meus queridos, deixou muitos ensinamentos sobre a vinda dele, sobre o sacrifício, sobre a sua morte e ressurreição, mas ele escolheu destacar o amor. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem sim amar uns aos outros, e com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Que as pessoas reconheçam Cristo nas nossas vidas, não apenas pelo que falamos, mas também pela forma como a tratamos. Essa faz toda a diferença. Sim, é importante nós buscarmos conhecimento. Sim, é importante nós nos envolvermos com a obra de Deus. Aliás, é poucos trabalhadores. Mas tudo isso, meus queridos, nós precisamos entender quem que nós estamos servindo. E mostrarmos para as pessoas que estão ao nosso redor qual é o verdadeiro propósito desse Deus que eu e você servimos. Eu gostaria de convidá-los, vocês, a baixarem suas cabeças agora. Nós estaremos participando da ceia, mas é nesse momento que eu gostaria que vocês refletissem, pensassem: que Deus quer falar comigo? Aonde está a minha vida direcionada a esse Deus que eu sigo? Como eu posso verdadeiramente demonstrar esse amor que Deus nos ensina? Refletimos nisso, vamos orar, vamos pedir a Deus. Nós precisamos mostrar ao mundo lá fora quem verdadeiramente nós somos. Como corpo, como filhos, como cristãos, seja lá qual for a identidade, qual for a marca que você tem mostrado para as pessoas. Mas é importante que cada um de nós possa demonstrar um amor verdadeiro. Esse amor que mudou o padrão, que agora é um amor que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Meditem nas pessoas que vocês têm convívio, que vocês têm relacionamento, aquelas pessoas que precisam ouvir deste amor. Aquelas pessoas que precisam saber da verdade do Evangelho. Orem por essas pessoas. Intercedem por elas. Entreguem essas pessoas nas mãos do nosso Deus. Pai querido, queremos te pedir a Deus que o Senhor, ó Pai, possa nos ensinar, nos tocar, nos direcionar, para que todos nós possamos entender, sentir, viver esse amor incondicional que o nosso Senhor nos ensina neste novo mandamento. Pai, nós queremos viver isso não para nós mesmos, Senhor, nós queremos viver isso para o mundo, porque nós queremos e devemos ser a luz, o sal do mundo lá fora. Pai, tire de dentro de nós a vergonha, tire de dentro de nós a falta de coragem, Senhor. Pai, nós queremos, nós devemos anunciar o Teu Evangelho a todo mundo, Pai. E a nossa cidade está sedente deste Evangelho, Pai. As ruas aqui próximos, o bairro, a cidade, o nosso país. Pai, nos ensine. Nós queremos ter essa intimidade contigo, nós queremos viver este amor a Deus e mais do que isso, sermos reconhecidos, ó Deus, pelo Teu amor. Como Teus discípulos, Pai, como os Teus servos, Pai. E não somente porque nós temos a prática de todos os domingos estarmos aqui, ou porque nós religiosamente temos uma vida, mas não, Pai, nós queremos mostrar o Teu Evangelho através do Teu amor.
E para isso, Senhor, não tem outro jeito, Pai, a não ser que o Senhor, ó Deus, ou melhor, que nós, ó Pai, possamos dar muitos frutos, nos conectarmos, vivermos uma vida verdadeiramente dependente de Ti, Senhor. Pai, nós sabemos que sem Ti não somos nada, Senhor. Muitas vezes nós queremos com as nossas próprias forças, nós queremos com as nossas próprias desejos, vontades, Pai, e nos frustramos, Pai, porque sem o Senhor estar adiante, presente, mostrando a direção, permitindo, Senhor, com que a gente possa avançar por este ou por aquele caminho, Senhor, mostrando a Tua vontade, o Teu plano, o Teu propósito, Senhor. Sem isso, Senhor, nós não estaremos, Pai, vivendo uma vida de gratidão, uma vida que Te agrade, uma vida que seja realmente e verdadeiramente dependente de Ti, Senhor. E é por isso, Senhor, que essa mensagem, ela possa entrar nos nossos corações. Que nós possamos viver esse amor. Que um amor agora que mudou o padrão. A régua não é mais nós, mas o Senhor, Deus. E é um amor de um Deus que vive, de um Deus que é o próprio amor, Pai. Obrigado, Pai, por este momento tão maravilhoso, tão precioso. E que todos nós possamos refletir nisso. Porque sem reflexão, Pai, sem aplicação, nós continuamos com uma vida vazia, Pai. Obrigado por esse momento precioso e que nós possamos entregar tudo nas Tuas mãos. E oramos em nome de Jesus. Amém.